Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, segunda semana. O título geral dessa segunda semana é Novo Mandamento, amai-vos uns aos outros. E o título da sexta-feira, seguir o Senhor de perto. O versículo, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado. Nós queremos seguir a Tua palavra de perto. Cada vez mais na nossa vida nós queremos ser íntimos do Senhor, ouvindo a Tua palavra, conhecendo cada vez mais o Teu coração, praticando o que o Senhor tem nos mostrado, principalmente amar uns aos outros. Isso nós sabemos, Senhor, isso não vem de nós. Nós, como seres humanos estragados, nós não conseguimos amar, somos tão egoístas ainda, vemos só aquilo que é para nós. Mas nós cremos que a Tua palavra cada vez mais tem infundido a Tua própria glória em nós, a Tua própria pessoa em nós. E Tu és o amor com o qual nós amamos o nosso próximo, nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor. Por isso, Senhor, nós queremos cada vez mais que através da Tua palavra, a Tua glória seja infundida em nós. A Tua pessoa, cada vez mais queremos crescer em Ti, para que as pessoas não vejam a nós, para que elas vejam o Senhor, para que elas toquem no Teu amor, na Tua palavra, no Teu Espírito. Que assim seja, Senhor, por toda a nossa vida. E obrigado, pois o Senhor diariamente tem insistido conosco, tem nos guardado, tem nos falado a Tua palavra. E isso tem nos guiado, tem sido direção, luz para a nossa vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa sexta-feira é Seguir o Senhor de perto. Nós temos os 12 discípulos ali naquela cena de João 13. E um desses 12 discípulos, ele, apesar de seguir o Senhor, ele não cria, não recebia a palavra do Senhor. Depois que o Senhor lavou os pés dos discípulos, dando uma grande demonstração, exemplo para eles do que eles deveriam fazer com o seu próximo, com aqueles que viriam a crer também no Senhor. A partir do versículo 18, nós lemos: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Querido irmão, querida irmã, Deus conhece você. Ele não escolheu você à toa. Então, eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. O Senhor estava falando de Judas. E se João ele mostra aqui nesses trechos e no seu evangelho o quanto a traição de Judas incomodava o Senhor, porque era algo, irmãos, que o Senhor não podia fazer nada. Imagina, o próprio Deus, era algo que ele não tinha poder para mudar. Por quê? Porque a Escritura assim diz, isso deveria acontecer, e também Judas, ele não facilitava. Judas não era uma pessoa que recebia a palavra e cria. Ele, como nós vamos ver mais para frente, ele era alguém que Satanás conseguiu encher o coração exatamente porque o coração de Judas estava vazio. Nós ouvimos tanto hoje, irmãos, sobre inculcar a palavra, sobre mergulhar, emergir na palavra. Tudo isso para quê? Para que a palavra encha o nosso ser. E aí Cristo habita ricamente no nosso coração. Então o nosso coração fica cheio de Cristo. E aí não sobra lugar para Satanás. Mas se a palavra está sendo falada, nós não cremos, o nosso coração fica vazio, Satanás ele entra, ele enche o nosso coração e ele começa a colocar ideias estúpidas. Por exemplo, para que Judas traísse o Senhor, era muito claro que Satanás já havia enchido o coração dele com a ideia de que Jesus não era o próprio Deus, não era o Messias. Se ele tivesse clareza que Jesus era o Messias, eu acredito que ele jamais trairia o Senhor. Mas mesmo vendo tudo aquilo que o Senhor fazia, mesmo vendo os milagres, o coração de Judas era um coração incrédulo.
Ele estava presente, ele estava acompanhando, mas ele não estava seguindo de perto. Apesar da proximidade física, quando nós falamos de seguir de perto, não estamos falando de proximidade física simplesmente, mas de crer na palavra. Então Judas era alguém que não cria. Então talvez devesse pensar, se ele fosse mesmo Deus, Messias, ele saberia que eu estou roubando. Então ele não fala nada, eu vou continuar. Esse aí não deve ser o Messias, né? Isso, lógico, isso quem está falando sou eu, suposições, né? Mas o fato é, para Judas trair o Senhor, é porque ele não cria que Jesus é de fato o Senhor. E quando você não crê, quando a palavra não entra, o coração fica vazio. E não tenha dúvida, quando o coração fica vazio, quem começa a colocar coisa no nosso coração é Satanás. Começa pela nossa mente, jogando sofismas, jogando dardos inflamados. Aí o nosso coração absorve essas ideias e pronto. Agora você tem um coração cheio das ideias de Satanás. Aí você não consegue mais crer. Então é importante frisar isso, irmãos, porque você vê como essa traição incomodava o Senhor. E ele sabia que ao mesmo tempo não tinha o que ele podia fazer. A mesma coisa a crucificação. Ele roga ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que vão acontecer. Eu não posso fazer, nós não podemos fazer nada. Às vezes a gente ora querendo que Deus mude, mas não pode, porque tem que acontecer. É a linha da vontade de Deus que aconteça. Então o que nós fazemos? Nós fazemos como o Senhor fez. Pai, se não é possível passar esse cálice de mim, então que seja feita a sua vontade. E seguimos como o Senhor seguiu para a crucificação. E como o Senhor aturou tanto tempo Judas ali no meio, sabendo que ele o trairia. Veja, eles estão na última ceia. O Senhor tinha lavado os pés dos discípulos e ele ainda estava incomodado com Judas. E aí, o que acontece? O versículo 21 diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então eles estavam ali na mesa e Judas ainda não tinha saído. Estavam os 12 ali e o Senhor. E aí os discípulos começaram a olhar uns para os outros. Eles não sabiam a quem o Senhor se referia. E veja como é que a cena começa a se desenrolar e como é importante, irmãos, nós sermos íntimos do Senhor, nós estarmos próximos do Senhor. Se você não está próximo, você perde a revelação e você fica perdido. Eu vou explicar. Então veja só. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros. Eles não sabiam de quem o Senhor estava falando. Eu acredito, irmãos, que nessa hora, talvez um tenha olhado para o outro e pensado: será que ele está falando daquela vez que eu fiz tal coisa? Daquela vez que eu não criei? Imagina o Tomé, né? Tomé não era uma pessoa muito crente. Então talvez ele tenha pensado: será que ele está falando de mim porque eu não creio nisso, naquilo? Enfim, conjecturas, né? Porque ali, numa situação como essa, você não sabe de quem o Senhor está falando, você começa a pensar: será que eu fiz alguma coisa para ele falar assim de mim? Então ali Pedro se incomodou e ele fez sinal. Veja só, o versículo 24 diz: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então o versículo 23 diz: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Quer dizer, esse era João. João estava conchegado, quer dizer, muito próximo do Senhor. A gente entende aqui que ele estava praticamente reclinado, aconchegado ao peito de Jesus, sabe? Então, ele estava muito próximo do Senhor. E talvez Pedro estivesse um pouco mais distante na mesa. E aí Pedro ficou com medo de perguntar alto. Aí ele fez sinal para João, dizendo para João, mas esse sinal deve ter sido uma coisa bem leve entre eles, perguntando, pergunta para ele está falando de quem? Porque eu acredito que Pedro também, irmão, estava com medo. Será que ele está falando de algum momento em que eu fiz alguma coisa? Então eles estavam também com essa dúvida, eles não estavam entendendo o que ia acontecer.
É por isso que antes o Senhor Jesus disse: eu já estou dizendo isso anteriormente para que quando aconteça, vós creiais que eu sou. Percebam isso. E aí João, irmãos, ele pergunta para o Senhor. E aqui no versículo 25 confirma que João estava reclinado, ou pelo menos se reclinou ao peito de Jesus. Então diz assim o versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E o Senhor respondeu. Veja só, respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha agora, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Agora entenda, veja, visualize essa cena. Os 13 na mesa, e aí o Senhor fala: olha, quem é o traidor? É aquele para quem eu der o pedaço de pão molhado. Ele molha o pão e dá para Judas. Então não ficou claro que o traidor era Judas? Por que então eles não entenderam isso? E aí eu vou mostrar, irmãos, talvez você já tenha percebido por quê. Porque quem perguntou para o Senhor, em particular, próximo ao peito de Jesus, foi João. A resposta de Jesus não foi para os 13. A resposta de Jesus foi para João. É provável que só João tenha ouvido que o Senhor disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então só João, irmãos, visualizou essa cena, viu isso. Tanto é que só ele descreve esse acontecimento sobre a traição de Judas. Isso reafirma: nós precisamos estar próximos do Senhor para ver as coisas acontecendo de fato como elas são. Senão nós vamos ficar perdidos, achando que Judas, o traidor, é uma boa pessoa, é um bom discípulo. Quando na verdade é ele quem recebe o pedaço de pão molhado. É nele que Satanás entra para estragar as coisas, para ser ele que é o traidor. Entende? Então, se você não está próximo, você vai ouvir o relato de outra pessoa. E talvez essa outra pessoa também não saiba direito o relato, o que aconteceu. Talvez a outra pessoa vai dizer: não, ele falou para Judas para ir comprar alguma coisa. Mas se você está próximo, se você tem costume de se reclinar ao peito de Jesus, se todo dia você busca o Senhor no Espírito, você ora ao Senhor para receber revelação, para que o Senhor te ilumine, você vai ouvir da boca do Senhor, através da sua palavra, do Logos, e através da rema, através da palavra profética, a direção. Por isso, irmãos, nós temos firmeza no que nós estamos ouvindo, porque nós não estamos ouvindo de longe, nós estamos ouvindo próximos ao Senhor, sem nenhum sentimento de ganho pessoal. E para terminar, é o que eu quero ler aqui no começo do Alimento Diário, exatamente sobre isso. Veja só, página 32, eu vou começar no primeiro parágrafo. E esse sentimento, irmãos, de seguir de perto, é o mesmo princípio de João, é o de se reclinar ao peito de Jesus. Nós seguimos o Senhor. E o Senhor, ele tem aqueles que ele escolhe para falar. Da mesma forma que ele falou para João. Da mesma forma que ele escolheu Paulo. Da mesma forma que depois ele escolhe João para revelar o Apocalipse. A escolha não é minha. A escolha é de Deus. Então vou encerrar com esse trecho do Alimento Diário. Vou ler o primeiro parágrafo. Judas, o traidor, comia junto com o Senhor. Via como ele procedia e ouvia cada palavra que saía de sua boca. Judas conhecia o coração de Jesus, mas nada disso mudou sua pessoa. Esse é um exemplo muito triste. Graças ao Senhor, temos também o exemplo de Timóteo, que de fato seguia Paulo de perto. 2 Timóteo 3, versículos 10 e 11 dizem: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado.
De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja, irmãos, aqui eu vou interromper a leitura. Veja, aqui é Paulo, que também sofria perseguições, acusações falsas. E aqui é Timóteo, que seguia Paulo. E aí eu pergunto, você agora que conhece a história, vale a pena ou não seguir o apóstolo Paulo? Seguindo o apóstolo Paulo, não estava seguindo o Senhor? Porque o apóstolo Paulo era alguém que o Senhor escolheu para liberar a palavra profética. Vou continuar. E quanto a nós, temos seguido de perto a palavra profética? Não é só ouvir, mas precisamos ruminar essa palavra como fazem os adolescentes, anotando-a, transcrevendo-a. Sigamos de perto, como Timóteo seguiu de perto cada palavra de Paulo. Timóteo não seguiu apenas os ensinamentos de Paulo, mas também seu procedimento. Ele observava como Paulo se comportava em cada situação, nos momentos de bonança, de aflições, de conflitos. Ele conhecia o coração de Paulo, sabia que ele não tinha ambições, não lutava por posições, nem buscava fama ou popularidade. Pelo contrário, sabia que Paulo possuía um coração puro e muita fé. Mesmo nas situações mais difíceis, Timóteo via a fé de Paulo e como este confiava no poder de Deus e conhecia a longanimidade e a paciência dele, aguardando que os irmãos crescessem e deixassem de ser crianças em Cristo. Timóteo também conhecia a perseverança de Paulo em meio aos sofrimentos e perseguições. Então, irmãos, do mesmo jeito que Jesus não podia fazer nada com relação à traição de Judas, Paulo sofria muito com as perseguições e ele também não podia fazer nada. Ele também tinha que tomar a cruz. E hoje, irmãos, se você olhar bem, se você estiver conchegado no peito de Jesus, você vai ver a cena certinho do que está acontecendo. E vai perceber pelo ângulo do Senhor como as coisas estão decorrendo e qual caminho seguir. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.